Bom, gente, vamos lá. Hoje a gente vai falar aqui sobre o Volkswagen T-Cross, ou T-Cross, né, para muitos que gostam de falar assim. Esse carro já tem 1 ano e uns 3 meses de lançamento, só tive a oportunidade de fazer esse vídeo agora. Ele é um carro SUV, um SUV médio. A Volks demorou um pouco para entrar nessa categoria, mas quando ela já entra para passar por cima de todo mundo, né? Esse aqui é um carro super confortável, é um carro que tem um bom desempenho. Ele é um carro, esse aqui que eu tô aqui é o Highline, que é assim, a versão top de linha, só que ela não tem todos os opcionais. Essa aqui que eu tô, ela tem opcional de teto solar, ela tem opcional da tela Active Info Display, tem o multimídia, se eu não me engano, de 10 polegadas, que ele é um pouquinho maior que o que tem nas versões de entrada. Ele tem ar-condicionado digital e não é dual zone, tá? A Volks pecou um pouco nisso, é uma zona só, mas nós temos saídas de ar-condicionado na parte de trás. Ele é um carro que usa start-stop para ligar quando você para num semáforo ou num trânsito. Ele também tem aquela função que vai desligando o motor para economia de combustível. Ele é um carro de 150 cavalos, né? Esse daqui que é 1.4 TSI. São 150 cavalos e são 25,5 kg de torque. Na verdade, o que eles colocam? Eles colocam na parte traseira do carro 250 Nm, que isso na conversão aí na mecânica são 25 kg de torque. Ele é um carro que, por ser TSI turbo, ele realmente tem uma turbina, como vocês estão vendo aí nas imagens. Ele tem uma turbina pequenininha, mas que faz toda a diferença. Ele não é um carro ignorante, ele dá realmente uma patada, né? Ele é um carro que tem um bom espaço interno, porém ele perde um pouquinho no porta-malas. O espaço interno dele, ó, eu tenho 1,82 m, eu fico super tranquilo aqui na frente, tá? Eu ainda consigo colocar mais o banco para trás se precisar. Ajustei o banco para mim e fui no banco de trás para vocês verem quanto espaço ainda sobra entre o joelho e o banco do motorista ou o banco do passageiro. Ele usa aquela mesma plataforma MQB que usa no Polo, no Virtus. E aí, como vocês estão vendo na imagem, por ele ter esse espaço interno, ele perde no porta-malas. Ele perde bastante, não chega nem a 400 litros. Tem uma artimanha aí que a Volks montou, que você dá uma ajustadinha nos bancos traseiros para eles ficarem mais eretos, só que quem vai atrás é desconfortável. Você acaba ganhando um pouquinho mais no porta-malas. E aí tem uma outra sacada no porta-malas, que você consegue descer a tampa. Você ganha mais 1 palmo de profundidade. Porém, nessa versão aqui que eu tô, dá para fazer isso. Só que o que acontece? Nessa versão faltou um dos opcionais que eu não falei um pouco antes no vídeo, que é o opcional que vem com o som da Beats, o Park Assist, que faz baliza ou estaciona o carro sozinho, do jeito que em vagas perpendiculares, e também perde os faróis que guiam junto com o volante. Conforme você vira o volante, o farol te acompanha para você ver melhor na curva, né? Então esse aqui dá para você colocar para baixo. Esse que tem o terceiro opcional do som da Beats não dá, porque ele tem um subwoofer embaixo dessa tampa. Na gambiarra você consegue levantar a tampa, esse que tem um subwoofer, e colocar algumas coisas ali mesmo, coisas que não vão estragar, porque elas vão em cima do step. E o resto você aproveita como dá para aproveitar no porta-malas. Bom, vamos lá. Como eu falei, ele é um carro muito confortável. O consumo dele é o seguinte: eu tive a oportunidade de usar ele algumas vezes. Eu já venho usando ele já tem quase 1 ano. Sempre o Highline que eu tenho usado, porém não essa mesma versão que tem todos esses opcionais. O que acontece? Ele no etanol, na rua, ele faz aí em média uns 7 km por litro no etanol. E na estrada ele faz uns 9,5, chega até a fazer um pouquinho mais de 10, dependendo do seu pé, né? Se você pisar, ele vai te responder muito bem e também vai gastar um pouco mais. Na gasolina ele já faz bem melhor. Ele vai fazer em torno de uns 9,5, 10 na rua e vai fazer em torno de uns 13 a 14 na estrada. Realmente também isso depende muito de como a pessoa dirige. Mas assim, por ser um carro potente, ele não é um carro gastão. Ele também não é um carro tão pesado. Muitos acham que por ele ser um SUV, ele é um carro pesado. Mas ele tem aí os seus 1.300, no máximo 1.400 quilos, eu não me lembro de cabeça, tá? Nesse carro aqui, né, na verdade nessa versão,
com esse opcional que a gente tem das telas, ele vem também com o opcional de modo de condução. O modo econômico, que ele prioriza o combustível. Então o que acontece? Ele mata o acelerador, então a pessoa, se ela tiver o pé um pouquinho mais pesado, ele não vai ser tão ignorante, ele vai manter mais o contagiro embaixo, né? Vai deixar sempre o motor mais tranquilo, vai dar uma amenizada no ar-condicionado caso você esteja com o ar-condicionado ligado, e ele vai deixar o máximo conforto que ele puder, tentando priorizar o combustível. Tem o modo normal ele já não tem muito uma regra. O modo normal é aquilo, é como se fossem as outras versões, sem esses modos de escolher, não tem muita especificação. Ele vai andar sem priorizar combustível, mas também não bebendo demais, e vai priorizar o conforto. E o pedal, se você der meio pé, por exemplo, ele vai reduzir 1, 2, 3 marchas se possível. 3 acho que não, mas até 2 ali sim. O modo esporte, se você está, por exemplo, em terceira, quarta ou quinta marcha e você atolar o pé no acelerador, ele vai reduzir o máximo que ele puder. Se ele puder reduzir para a primeira, ele vai reduzir. Ele não vai reduzir 2 assim para priorizar o motor. Ele não vai querer nem saber. Ele vai realmente ser ignorante. O volante muda o comportamento também no modo esporte, e o câmbio também. O câmbio, quando você coloca no modo esporte, ele vai esticar as marchas até o limite que ele puder. E a injeção eletrônica também muda um pouco, justamente para te dar maior desempenho. No etanol, se eu não me engano, ele atinge os 150 cavalos a partir de 3.500 rotações. E na gasolina a partir de 4.000. Pouquíssima diferença. O etanol não dá tanta diferença aqui nessa versão. O multimídia conta com um mapa interno, conta com CarPlay, Android Auto e o MirrorLink, que é um outro sistema que eu nunca usei, mas o CarPlay funciona muito bem, que eu uso aqui quando estou com o iPhone. Você pode também colocar o mapa da própria Volkswagen no Active Info Display, que é na própria telona aqui do meio. Mas não dá para você colocar o Waze, coisa que eu sinto falta, porque eu prefiro usar o Waze. Ele me dá muito mais informação do que o mapa da Volks. Mas o Waze eu consigo pôr no multimídia, então já me ajuda. Consigo trocar músicas e as minhas playlists, tudo pela tela, não preciso nem pegar no celular. E se você tiver paciência, você consegue responder o WhatsApp também, sem mexer no celular. Porém, você tem que pedir para assistente, para Siri, ler as mensagens, e depois você vai ter que ditar as mensagens para ser escritas. Então assim, não é muito prático. Os retrovisores são rebatíveis, então quando você fechar o carro na chave, ele vai rebater o teto solar e vai rebater também os vidros, os espelhos retrovisores, né? Ou quando você tem uma outra função bem legal, quando você, vou passar numa rua estreita, ou você tá com medo de passar porque o carro é largo, no próprio botão onde você regula os vidros, você consegue rebater eles, tá? Você consegue fazer isso. Quando você vai colocar na ré, tem uma outra função muito legal no retrovisor, que ele rebate o espelho para você enxergar a guia. Uma coisa que muita gente está gostando nesse carro é essa faixa que junta as duas lanternas na parte de trás. A única pena dela é que ela não acende, ela só é refletora, né? Seria mais legal se ela acendesse, mas tudo bem, também é um detalhe. Esse carro, ele peca muito, ele usa muito plástico. É um plástico assim, até que bom, mas assim, é um plástico nas portas, plástico aqui em cima, no painel, plástico toda a parte de baixo aqui do câmbio e tudo. Você vai ver que é tudo um plástico bom, mas é plástico. Eles poderiam ter feito o acabamento um pouquinho melhor. Por exemplo, o acabamento aqui na porta é um soft touch, é uma borracha boa, assim, de você apoiar o braço, você sente uma pegada boa aqui. E assim, não seria um gasto tão maior para a Volks, ela poderia ter pensado um pouquinho melhor nisso. O retrovisor aqui interno do meio, ele é fotocromático, então o que acontece? Ele não deixa o farol do carro de trás te ofuscar, porque isso acontece muito. Nós temos aqui na parte de cima para-sol com o espelho e luzes. O farol desse carro, ele tem a função automática, então você pode colocar a função automática no farol, ele vai acender normalmente à noite e apagar durante o dia. Farol de milha, você só empurra e puxa o botãozinho aqui do mesmo do farol. Travas de porta,
é aqui do lado esquerdo do motorista. A tampa de combustível é só você destravar nesse mesmo botão que o frentista já consegue mexer lá na tampa. Aqui no volante nós temos controles para telefone, controle para mexer com a tela do motorista, você consegue mudar, personalizar, né, o Active Info Display. Só que, na verdade, a personalização você faz pelo multimídia. Aqui você controla outras coisas, você consegue botar o consumo, você consegue colocar a autonomia do combustível, a velocidade, você consegue colocar a temperatura do óleo, tem muitas opções. Aqui vai com a personalização de cada um, com a preferência de cada um. Aqui na nossa porta, vocês estão vendo aqui que nós temos o controle dos 4 vidros, inclusive a trava dos vidros de trás, né, por causa de crianças, junto com o botão de arrumar os espelhos, que eu já mostrei antes, certo? Nós temos um bom espaço nas portas para colocar objetos. Vocês estão vendo aí a imagem de uma das portas, mas as 4 são praticamente o mesmo espaço, tá? Não tem muita diferença entre uma e outra. Nós temos um bom espaço interno no porta-luvas e nós também temos essa entrada de CD, que eu acho que muita gente não vai usar, acho que a grande maioria não vai usar. Hoje é tudo via Bluetooth ou via o cabo, que nem eu uso o CarPlay aqui. E tem as entradas de cartão SD. Essa primeira do lado esquerdo, ela é do mapas da Volks, que você tem que colocar esse cartãozinho para funcionar o mapa da Volks. E do lado direito você pode colocar com o que você quiser para você poder usar aqui no multimídia. O volante, eu esqueci de falar um detalhe, ele é elétrico, progressivo. Então o que acontece? Ele é muito leve, muito mesmo. Só que quando você está na estrada, ou você está fazendo uma curva, está em velocidade mais alta, ele começa a ficar um pouco mais pesado, justamente para te dar mais estabilidade no carro. Esse carro aqui ele tem muitas tecnologias, né? Assim, ele é uma tecnologia bem embarcada mesmo. Ele tem sensor de ré e tem sensor na frente também, de proximidade dos carros. Mas ele não freia sozinho, tá? Ele não tem aquela função ACC, se eu não me engano, que tem no Tiguan, que agora tem no novo Nivus também. Ele não tem, mas quem sabe a Volks não pensa para 2021. Ele tem câmera de ré e também ele tem umas funções bem legais. Por exemplo, ele tem freio a disco nas 4 rodas. Se você bate o carro, por exemplo, e tem uma colisão, ele aciona o freio nas rodas justamente para você não sair batendo em mais carros ou onde quer que você esteja. Outra coisa legal é quando você está na chuva, por exemplo, ele identifica o vidro, tem sensores aqui no carro, tem sensores na frente também, e quando está chovendo, o para-brisa, os limpadores já ligam automaticamente. E o que acontece? Ele também aciona um sistema no freio que a cada tantos quilômetros ele vai dando umas pinçadinhas bem de leve. Ele não chega a frear o carro, lógico, mas ele chega a encostar as pastilhas de freio no disco para tentar manter o disco sempre seco por causa da chuva, para te dar uma segurança. Isso é uma coisa, super legal, super importante, né? Uma outra coisa são os bancos, né, que a gente não citou aqui antes. Os bancos são em couros nessa versão, né, Highline. É um couro, assim, é um couro muito bom. E é legal essas duas cores que eles fizeram, essa mesclagem. Porém, na parte de trás dos bancos, a costura deixa um pouquinho a desejar, faltou um pouco de capricho no contorno. Como vocês estão vendo aí na imagem, faltou um pouquinho de capricho, mas isso é um detalhe. Toda a tecnologia que tem nesse carro acaba escondendo um pouco esses detalhes, por exemplo, do plástico, do banco, até mesmo aquelas alças que a gente está acostumado a segurar na parte superior aqui das portas, não tem. Algo que às vezes faz falta, porque nem sempre quem está de passageiro tem um apoio muito bom na porta, entendeu? E assim, ele é um carro que tem bastante porta-treco. Como vocês estão vendo aí na imagem, vocês vão ver que aqui no apoio de braço tem até um espaço razoável, cabe uma caixinha de óculos, um celular, junto com um celular ou chave, depende do que cada um quer colocar realmente. Tem porta-copos aqui na parte do meio para o motorista e para o passageiro, porém, como eu falei, nas portas tem um espaço muito grande. Então, às vezes você acaba até não usando tanto esse espaço que tem no meio. Tem um espaço aqui também na frente do botão Start Stop, que normalmente as pessoas colocam o celular. O volante tem regulagem de altura e profundidade. Então assim, quando você vai olhar, você tem muito detalhezinho que ajuda muito.
E é isso, gente. Falei um pouquinho do carro. A gente vai dar uma voltinha com ele agora. E a gente... para ver se vocês conseguem escutar um pouco do ronco dele, tá? Então eu vou sair aqui. Eu tava parado para poder fazer o vídeo com vocês, mas a gente vai dar uma volta aqui. Eu vou botar no modo esporte, porque no modo esporte normalmente ele muda um pouco do ronco. Eu vou entrar aqui numa rua e assim, ele realmente, tem uma resposta inacreditável. A Volks fez um ótimo trabalho. Ó, a gente faz de 0 a 100 em uma retomada, né? Porque a gente não saiu do zero, né? A gente não chegou a parar o carro totalmente. Em uma retomada, a gente faz de 0 a 100 em coisa assim de 5 segundos. E agora de 0 a 100 eles prometem, se você tiver com o carro totalmente parado, eles prometem, se eu não me engano, 9 segundos, mais ou menos. E isso tudo depende de pneu, de pista, uma boa aderência, né? Assim, no melhor dos casos. Mas normalmente ele tende a se comportar como a Volks realmente falou, tá? Vou mudar aqui para o modo econômico, né? Vamos priorizar o combustível, apesar que eu estou no etanol. Mas é isso, vocês vão ver uma outra imagem que eu vou estar colocando aqui do painel da retomada que eu dei no modo esporte. E é isso. A gente falou um pouquinho aqui sobre o Volkswagen T-Cross. O vídeo deve ter até ficado um pouco longo. Não tem muito mais o que eu falar aqui, porque também eu já estou meio atrasado. Esse vídeo aqui era para ter saído ano passado. E tem muitos, se você pesquisar aí no YouTube, você vai achar muitos canais legais falando sobre o carro, tá? Falando sobre esse último lançamento de SUV da Volks, tá bom? Então é isso, até uma próxima.